Vamos ler a palavra de Deus. Na verdade, hoje nós vamos ler dois textos na palavra de Deus, segundo está na nossa revista. Hoje nós vamos na aula de número 10, as manifestações do Espírito Santo. E segundo o autor da revista, ele baseou essa aula em dois textos, porque, obviamente, quando vai se falar de manifestações do Espírito Santo, são milhares de manifestações. Então, não daria para falar numa aula, nem mesmo numa revista. Então, ele fechou sabiamente em pelo menos duas delas, que são o batismo no Espírito Santo e os dons, e ainda assim muito superficialmente, é só para a gente ter uma ideia mesmo do que se trata. Então, eu vou seguir a base da revista aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então, vamos ler dois textos. O primeiro está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 6. E depois a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 7. Então, o primeiro texto, Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 6. Esse texto de Atos é um texto que é uma base muito forte para o nosso conhecimento do que é a descida do Espírito Santo. É algo surreal, maravilhoso. Principalmente porque o livro Atos, a palavra Atos dos Apóstolos, no grego é praxis, a prática de vida. O jeito de viver seria a melhor tradução. Se a gente tivesse um texto assim, como viviam os apóstolos, o jeito deles viverem, isso é Atos dos Apóstolos. Ou seja, é a atitude deles. E essa atitude deles, logo no capítulo 2, já vai ser totalmente influenciada e transformada pelo Espírito Santo. Para mim, essa é a maior manifestação do Espírito Santo. É uma vida transformada por sua atitude. Amém? Aí todas as nossas atitudes serão atitudes transformadas através do Espírito Santo. Deu para entender? Então, Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito por Lucas. Lucas escreve para o Teófilo, que até hoje ninguém sabe quem é, mas provavelmente um homem muito importante. E Lucas escreve toda a história da igreja em 2 volumes. O primeiro está no Evangelho de Lucas, onde ele foca em Cristo, o modo de Jesus operar. E seguindo a mesma lógica, ele vem no segundo volume e escreve Atos, mostrando que quando Cristo vai para o céu, o Espírito desce e a igreja se movimenta do mesmo modo que Jesus se movimentava. Então, Lucas escreve no segundo volume, que é o livro de Atos. Dá uma olhada aí, Atos capítulo 2, versículos 1 a 6, diz assim, ó: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, presta atenção nessa palavra aí, reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo nunca desce na desunião, ele está na reunião. Eu gosto dessa palavra, reunido, não unidos, reunidos. Uma reunião é aquilo que já está num segundo movimento. O primeiro é a união por si, o segundo é a reunião. Por que uma reunião na igreja acontece? Porque a união dos irmãos em vir promove a reunião da igreja. Deu para entender? Então estavam todos reunidos. Por quê? Porque já estavam unidos no mesmo propósito de estarem ali orando. Então o texto diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, é o mesmo sentimento, reunidos no mesmo lugar. Só nesse versículo dá para pregar aqui. Está cumprindo uma festa, estão todos juntos, reunidos no mesmo lugar. Não é uma insistência em dizer que ninguém está fora. É uma insistência em provar a unidade do lugar, do momento, do Espírito, da festa, da teologia, da descida do Espírito. Está tudo dentro de um mesmo movimento, de um mesmo sentimento. Versículo 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento, não era um vento, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda, de novo a palavra toda, a casa em que estavam assentados ou reunidos. Versículo 3: e foram vistas, começou com a visão, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Não era de fogo, parecido. Foram primeiro vistas, visão, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, de novo, todos,
foram cheios do Espírito Santo. Até porque, se essa espécie de vento encheu a casa, vai encher todo mundo. Então, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ninguém falou o que quis. Ninguém falou porque o outro falou. Falou porque e conforme o Espírito lhes concedia. Ou seja, a primeira coisa fundamental a entender é que quando o Espírito se manifesta, Ele dá as ordens, Ele faz, Ele escolhe, Ele é livre, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Deus. Olha o versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas, de novo a palavra, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Primeiro eles viram, depois ouviram. Há uma plenitude dos sentidos envolvidos no processo. Não é só o que se fala, é aquilo que as pessoas veem e escutam. Tem um movimento muito mais pleno aí. Agora vai lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e os versículos 1 a 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 7. Esse texto, esse tema nosso aqui, de hoje, é extremamente complexo. Cabem diversas formas de manifestações e de interpretações. Eu não sou nem de longe tolo a ponto de achar que eu vou esgotar o assunto aqui, explicar tudinho para você. Muito pelo contrário, isso aqui tem milhares e milhares e milhares de manifestações e de mistérios de Deus. Mas o ponto central é que é bíblico e que também nos leva a refletir sobre essa ação de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 7, diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso para mim é cabal, é fundamental. Se o apóstolo Paulo chegou para uma igreja que é a igreja que talvez mais tenha tido dons na história da igreja aí, que a gente sabe, na Bíblia, e já foi logo avisando que na questão dos dons é preciso não ser ignorante, imagina o que isso não quer dizer, né? Olha o versículo 2, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos conforme éreis guiados, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema ou maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, presta atenção que Paulo vai mudar a pessoa da Trindade, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o Deus que opera em tudo e em todos é o mesmo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Pai, Filho e Espírito Santo no movimento da Trindade. Deu para entender até aqui? Eu quero aproveitar, ainda nessa pequena introdução, queria que você olhasse na sua revista, quem tem aí, quem não tiver eu vou ler aqui. Mas olha o texto áureo. O texto áureo da revista, áureo é um indicativo de brilhar, é aquilo que brilha, que salta aos olhos, que é dourado. É o texto-chave para a gente pensar. Atos 2,39 diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Irmãos, uma das coisas mais lindas do Espírito Santo é que ele não é propriedade de ninguém, ele é livre, absolutamente livre. Jesus falou para Nicodemos, o vento sopra onde quer, é livre. Ouves a sua voz, é comunicativo, e não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, é misterioso. Então eu não posso fechar os modos do Espírito Santo, o que eu posso é identificá-lo, e isso a gente tem que fazer. Agora olha a verdade prática, dá uma olhada aí. Essa verdade prática precisa ser básica da nossa mentalidade como igreja, uma vez que nós somos dessa mentalidade bíblica. Diz assim, cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja, e se você puder até dar um grifo aí, para a edificação. Isso aí é fundamental. Existe uma espécie de pequeno ciclo na Bíblia, que são os dons, o amor, o serviço.
cada um desses trabalham dentro do mesmo movimento. Interessante que é muito importante lembrar dessa palavra edificação. Irmãos, o que nós vamos ver aqui hoje, ao mesmo tempo que é muito interessante, polêmico, profundo, também é extremamente perigoso. Porque qualquer caricatura do Espírito, falsas unções, falsos movimentos do Espírito, podem gerar na igreja uma confusão monstruosa. E onde há confusão na igreja, não é a ação do Espírito. A ação do Espírito, vista do ponto de fora, gera confusão. O povo olhou, virou uma confusão imensa, porém, essa confusão gerada lá fora abre a porta para a pregação da palavra. Tanto é que Pedro se levanta no Pentecoste, prega a palavra e mais de 3.000 pessoas são convertidas. Agora, quando o Espírito se manifesta na igreja, ele não causa confusão aqui dentro, porque aqui dentro ele é o Espírito da paz. E a Bíblia diz que é a paz, o Espírito Santo é quem é o juiz, a paz das nossas intrigas, das nossas guerras. Olha que interessante, na introdução ele colocou uma coisa muito interessante aí, ó. As manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo no Espírito, que é o que eles vai falar na revista, e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal, verdadeira, devo dizer aqui, teologia pentecostal verdadeira. Porque hoje, com um monte de igrejolas que são abertas todos os dias, o que mais tem são deturpações da teologia pentecostal. Então tem surgido neopentecostal, pentecostalismos abobalhados, pentecostalismos de circo, não teologia pentecostal. Existe uma teologia pentecostal séria, dinâmica e equilibrada, e essa precisa ser resgatada. Amém, irmãos? Então olha aí, ó, são dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes porque tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Olha que coisa tremenda. Nós precisamos lembrar que uma base da nossa fé como cristãos é que Deus ainda fala conosco, sim ou não? E Ele fala através da sua palavra e fala através do seu Espírito. Nós cremos, como cristãos, que o Espírito de Deus ainda fala conosco, ainda age conosco, em nós, através de nós e às vezes apesar de nós. Nós cremos que o Espírito Santo ainda se movimenta em nós. Nós cremos que somos uma igreja do Espírito Santo. Porém, o fato de apenas crer não determina a nossa vivência. É preciso ir além do apenas crer. Como é que se vai além do apenas crer? É viver. E para viver sob a orientação do Espírito Santo, é preciso uma palavra chamada temor. E essa palavra só vem quando a gente experimenta a presença genuína e a experiência fantástica do Espírito de Deus. É Ele que faz isso na gente. É muito importante a gente entender isso. Ele colocou aí na introdução, ó, não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história, da experiência cristã corroboram essa verdade. Interessante que, olhando na história da igreja, você vai ver que toda vez que há uma movimentação, manifestação do Espírito, isso sem falar dos avivamentos, apenas no dia a dia normal da igreja, a igreja é vibrante, é pulsante. O Espírito faz isso porque o trabalho dele é de desenvolver em nós essa perspectiva de comunicação profunda com Deus, de modo que a gente passa a ter uma mente santa, e na linguagem de Paulo, uma novidade de vida, um jeito novo de se conduzir, de viver, de trabalhar, de prestar um serviço cristão de qualidade, de estar junto das pessoas. É impossível uma igreja ter o Espírito Santo de Deus e ser uma igreja das caras fechadas, onde as pessoas não se encontram, não se amam, porque amor genuíno não é o estar o dia inteiro na sua casa. Isso até dá problema. Segundo Provérbios, diz: é melhor tirar o pé da casa do teu irmão antes que ele se irrite com você. Está lá em Provérbios, não é verdade? Então é muito séria a manifestação do Espírito. Dá uma olhada aí, ele pontuou a revista em 4 pontos aí. O primeiro ponto diz assim: a descida do Espírito Santo, que é uma observação desse texto de Atos capítulo 2 e muito importante. Primeiro ele fala sobre a experiência do Pentecoste. Olha aí, ó. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. Olha o que João Batista diz: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Escuta uma coisa aqui, ó. Uma das bases para se compreender a atitude do Espírito Santo chama-se humildade. Nenhuma igreja arrogante ou pessoa arrogante pode ter o Espírito. O Espírito trabalha na humildade. John Stott escreveu uma coisa que eu amo. Ele disse assim, ó: lá atrás, na Babel, os homens tentaram orgulhosamente construir uma torre com o intuito de tocar o céu. O que Deus fez?
desceu, mexeu na linguagem, bagunçou tudo, ninguém se entendia e o intento deles parou, porque a arrogância fez com que eles tentassem subir. Aí no Pentecoste, o que Deus faz? Humildemente, o Espírito Santo desce à terra e ao invés de novo fazer confusão nas línguas, ele melhora as línguas, porque cada um ouvia na sua própria língua as outras falando das grandezas do Evangelho de Deus. Ou seja, o Pentecoste é a inversão da Babel, porque no dia que o homem orgulhosamente tenta subir, perde, mas quando humildemente se abre, o Espírito desce. João Batista vai trabalhar nessa transição entre o batismo dele e o batismo no Espírito Santo a partir de Cristo, pela ótica da humildade, pela via da humildade. Porque ninguém sem humildade se prostra para orar. A atitude de prostrar, de você cair prostrado em oração, era uma atitude antiga para a morte. Você ficava, quando você se prostrava de joelho, deixava essa parte do pescoço à mostra, ponto para última espadada para arrancar sua cabeça. Era servil ao extremo, é saber que você se prostra, mas não sabe se levanta. É a humildade de chegar diante do Espírito Santo aqui hoje com uma única certeza: eu sei que entrei, eu sei que vim, não sei se saio, porque a graça de Deus em mim, se eu sair, vou sair daqui completamente diferente. A graça de Deus em mim me fará ser o homem que de fato eu devo ser. Agora, a grande evidência, sinceramente, da atuação do Espírito Santo nem está no que a gente fala de línguas ou nos dons que a gente tem. A grande evidência do Espírito Santo na nossa vida está no fruto do Espírito. Porque a Bíblia vai deixar bem claro, e a gente vai ver aqui, que o Espírito dá diferentes dons a diferentes pessoas na igreja, mas ele trabalha o mesmo fruto em todos. E o fruto não são no plural, os frutos, é um fruto com 9 características, o que significa que não dá para ter uma característica e não ter o resto. Não dá para você ter amor sem ter alegria e paz. Ou você tem tudo ou não tem nada. Ou seja, quando o Espírito entra em mim, o trabalho dele é profundo por dentro. Ele me livra das invejas, dos traumas, das crises, das obras da carne, a coisa maligna que fica por dentro, até transformar em mim um novo homem à semelhança de Cristo, para eu poder dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso se manifesta na minha atitude. Então toda a minha atitude começa com amor, alegria e paz, porque eu estou pleno. Aí vem com bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A coisa flui de um tal modo que a pessoa olhando para mim diz: eu preciso imitar o modo de viver dele. Ou seja, o Espírito que está agindo em mim revela o fruto que ele fez. É o fruto do Espírito que faz a gente ter o Espírito de Deus em nós. Amém, irmãos? Ele colocou uma coisa interessante aí, ó. Há inúmeras interpretações dessas passagens de Atos, por exemplo, mas o próprio Senhor Jesus referiu esse batismo como a promessa do Pai, lá em Atos 1,4, e ele acrescentou assim, ó: na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. É uma lembrança do próprio Jesus. Então o que Jesus está dizendo é uma coisa muito interessante, porque a palavra batismo significa submersão, submergir, levar até a água e, como a gente faz no batismo, submergir. Ou seja, a ideia de Jesus é o seguinte: que as águas do Espírito, uma vez descendo sobre nós, nos façam submergir. Ou seja, isso significa que eu perco o ar de onde eu vivo. É por isso que eu não posso ficar tanto tempo debaixo da água, tem que levantar, né? Por mais que tem uns que a gente vai batizar e quer deixar um tempão lá embaixo, mas a gente tem que levantar, né? Porque senão o cara morre afogado. Ou seja, a ideia do Espírito no batismo é exatamente essa: é que eu mergulhe no Espírito, mas eu levante. Porque se só mergulhar é capaz de eu morrer lá. Eu tenho que levantar numa nova vida, para quando eu respirar esse novo ar, respire a partir de uma nova perspectiva. Eu estou de pé porque o Espírito que me levou até as águas mais profundas também me coloca de pé na vida e me faz caminhar de novo. Nunca tire o Espírito Santo da realidade da sua vida. Ele não é uma coisa mística, energizada, para que você fique o tempo todo em postura de lótus esperando o mundo cair. Ele é um Deus que entra em você e te leva para a realidade da vida. E aí amanhã, um dia, uma segunda-feira, poderia ser como qualquer outra, mas se transforma num palco de evangelização, de transformação da vida e da história, porque o Espírito que está em você não é um produto das 7 às 9 na igreja, ele acontece todos os dias, em todos os movimentos e em todos os ambientes. Plenitude da fé. Isso precisa estar claro na nossa mente. Interessante que ele vai fazer um trocadilho aí apenas para mostrar para vocês sobre a questão do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, mas é a mesma coisa, é só linguagem grega, você lê aí, isso é fácil de entender. Agora o 3, ele fala sobre os sinais sobrenaturais. Presta atenção nisso aqui, ó. Tem 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito na ocasião da descida do Pentecoste. Primeiro,
Atos 2:2, o som como de um vento. Interessante, tem uma coisa que me encanta na Bíblia, é que a Bíblia faz questão de manter uma conexão entre o Espírito e a criação. Porque tem muita gente que acha que o Espírito só agiu no Novo Testamento e esquece que ele age em tudo, porque tudo que Deus faz por meio do seu Espírito. Façamos o homem, é plural. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, é o Espírito de Deus, ele está em tudo. Então, qual é o elemento que ele usa para aproximar a mentalidade de quem estava ali do evento? Um som como de um vento. É Espírito e criação. É ele unindo o Antigo e o Novo Testamento. É dizendo para mim e para você que ele está em tudo, que está em todos. E assim como você respira o ar e nem percebe, o Espírito está perto de você e você talvez nem sente. Olha que coisa tremenda que é isso. Geralmente a gente não percebe porque a gente vive numa atmosfera muito pesada hoje, que é a atmosfera da religião. E religião tende a olhar aparatos, não a ação do Espírito. É por isso que os fariseus eram alvo direto das críticas de Jesus, porque construíam uma religião de aparatos, não de ser. A coisa mais fácil que tem é a gente confundir a fé cristã com aquilo que a gente faz. E fé cristã não é o que a gente faz, é o que a gente é. Porque qualquer um consegue fazer, basta ter um pouco de talento. Qualquer um faz. Difícil é ser, porque ser é quando ninguém está vendo. Fazer é quando tem mídia, tem aplauso. Lá no final da vida de Paulo, Paulo escreve para Timóteo, e ele coloca 3 metáforas tremendas. A primeira, ele fala sobre o soldado. Timóteo, nenhum soldado que se alista gasta tempo com coisas dessa vida. Depois ele vai falar do agricultor, do atleta, perdão. Ele fala do atleta que treina exaustivamente e não pode competir quebrando as regras. E depois ele fala do agricultor. Olha as 3 imagens que Paulo usou. 3 imagens para o ministério. Ele fala, Timóteo, tem uma coisa aí, um segredinho aí, ó. Todo soldado presta serviço diante do seu batalhão e do seu comandante. Todo atleta se desenvolve nas suas técnicas esportistas diante da multidão, da massa. Mas o agricultor está sozinho. Todo dia de madrugada, sozinho, arando a terra, esperando colher. Ele está dizendo assim, vai ter dia que você vai trabalhar só perante Deus e os obreiros estão do teu lado. Vai ter dia que você vai trabalhar perante a multidão, mas vai ter dia que você vai trabalhar sozinho. Porém, saiba, se você foi alistado nesse exército, se está trabalhando com esse Senhor, você sempre vai ter o auxílio extraordinário do Espírito Santo, que estando ou não com multidões, Ele vai estar com você, porque sabe quem você é, não o que você faz. Isso é fundamental para a gente entender. Então vem um som como de um vento. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? O vento sopra onde quer. Olha o segundo aí, ó, a visão das línguas repartidas como que de fogo. Linguagem é uma das coisas mais tremendas que existe. Se tem algo que você quiser pesquisar para o resto da vida e se encantar a cada movimento, é a questão da linguagem. Se tem uma coisa que eu acredito que faz parte essencial, fundamental, da chamada imagem e semelhança divina de Deus em nós, é a linguagem. Como é que você explica, por exemplo, o padrão neural das linguagens? A criança que nasce aqui agora, por exemplo, uma mãe tem uma criança aqui agora, um bebê. Aí, literalmente, o bebê nasceu aqui, brasileiro, goiano. Você pega esse bebê e viaja hoje, dias depois de nascido, vai para a China. E ele cresce lá, vai falar um mandarim perfeitamente, muito raramente, vai conseguir falar a língua de onde ele nasceu. Porque linguagem tem a ver com convivência. É uma mescla profunda do falar, do ouvir e do pensar. Como é que Deus cria o mundo? Na base da linguagem. O ato de criação, um ato de conversa de Deus com Ele mesmo. Imagina, Deus chega no meio do caos, do nada e diz, haja. É convite. Quer existir? Exista a luz e a luz existe. E aí Deus fala, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus conversa com Ele mesmo. A linguagem de Deus produz criação. Não é à toa que o silêncio de Deus é tão tremendo. Quando Deus está em silêncio, está pensando no que vai fazer. Não é tremendo, irmãos? Ou seja, agradeça a Deus toda vez que Ele ficar quieto. Vem coisa muito boa por aí. Linguagem de Deus. Tudo dele é linguagem. Tudo que Deus faz pela linguagem, pelo movimento da língua. Os homens entendem isso, chegam na Babel falando a mesma língua, tentam criar alguma coisa, dá errado, por quê? Porque Deus bagunça a linguagem. No Pentecostes, Deus conserta a linguagem, é tremendo. A Bíblia vai dizer que cada um dos homens, das nações que estavam ali, religiosos, ouviam falar das grandezas de Deus na sua própria língua. É uma das coisas mais tremendas da fé cristã. Escuta bem o que eu vou dizer a você. O Espírito Santo, quando desce nesse sentido da linguagem, não é apenas para que eu fique falando um monte de línguas que eu não entenda. Não é só isso. É muito além disso.
É entender que há uma edificação profunda na minha mente, no meu ouvir, na minha alma, de modo que eu libero isso no que eu falo. Ou seja, toda a linguagem do crente não deve ser sentida como unção, poder e autoridade apenas quando ele fala algo ininteligível. É aí que mora o grande perigo do dom de línguas, porque ele é um dom de status. Sabia disso? Toda vez que eu subir aqui e começar a falar um monte de língua para causar em você a impressão de que eu sou mais santo que você, eu já me demonizei e o Espírito já saiu daqui há muito tempo. João Batista, antes de falar de Jesus e do Espírito, ele disse: eu não sou digno nem de lavar as sandálias dele, nem de tirar, de levar as sandálias dele. Fala a verdade. Faria sentido eu chegar aqui agora e dar uma aula de 50 minutos sobre o Espírito Santo falando só em línguas estranhas? Você ia entender o quê? E sabe o que seria pior? Eu me tornaria o Deus dessa aula. Porque você ia sair daqui falando: esse cara é fantástico, poderoso, tremendo, o profetão, o cara, o ungidaço, o upgrade 2.0, o cara melhor que Paulo. Para quê? Para que eu me torne o ídolo do seu culto? Muito obrigado, mas é um lugar que eu não quero. Eu prefiro chegar aqui hoje, sem correr nesse púlpito, sem fazer nenhum movimento para encantar seus olhos. Esqueça meu nome, mas não esqueça de Jesus. Adore a Jesus todos os dias com o melhor da sua alma. Ame ao Senhor Jesus e ame a sua palavra. É a palavra dela que emana tudo que a gente precisa para ser e viver. Ou a igreja volta a entender Jesus pela sua palavra, ou ela será escrava, refém dos mágicos de púlpito, que crescem avassaladoramente. Todos os dias a gente ouve uma coisa diferente dos mágicos de púlpito. Todo dia os caras criam coisas novas. Todo momento surge uma coisa maluca, uma paranoia doida de alguém. Eu fiquei sabendo esses dias, o cara mandou para mim um link da internet de um pastor numa cidade que mandou os liderados dele, o povo da igreja, comer grama para falar com Deus, e o povo foi. Tudo de 4 assim, comendo grama. É brincadeira? A linguagem do Espírito não é uma linguagem que te humilha, te detona, te arrebenta. A linguagem do Espírito é uma linguagem que te edifica, te reconstrói, te restaura, te transforma, te põe de pé. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Por isso que ao falar em línguas, o terceiro movimento. Interessante, você já percebeu que todas as vezes que aparece essa expressão na Bíblia, ela está sempre no plural? Falar em línguas. Que língua você fala? Português, não é? O texto vem com falar em línguas, é sempre no plural. E não é apenas porque tem uma variedade de línguas que cada um fala, não, nada disso. É que o Espírito, pela própria graça dele, faz até essa língua que você fala já ser melhor. Você se comunica melhor, evangeliza melhor e toca melhor as pessoas, porque você não fofoca, não fala mal delas, não fica injuriadinho com elas. A sua linguagem é diferente. A própria língua já é diferente. Abre a língua da comunicação. Você fala com as pessoas, conversa com elas. A linguagem é diferente, quebra o individualismo. A própria linguagem é transformadora. Olha que coisa tremenda que é isso. É o Espírito trabalhando o meu jeito de falar, para que não fira o coração de ninguém, para que a graça de Deus me faça estar mais aberta às pessoas e elas a mim. É uma linguagem de comunicação, de facilitação, de trabalho pastoral, teológico e de pregação. Interessante que ele colocou aí, os 2 primeiros sinais jamais se repetirão, porque eles foram manifestações únicas que tiveram como objetivo anunciar a chegada do Espírito Santo. É verdade, essa coisa do som como de um vento, aquela visão, nunca mais acontece. Aliás, tem uma coisa que me encanta na Bíblia, é que nenhuma vez você vai ver na Bíblia os discípulos se juntarem num grupo, voltarem lá no cenáculo para repetirem o processo. Vocês já viram? Se fosse hoje, a gente ia fazer uma campanha de 200 dias lá, que é para ver se o negócio acontecia de novo. Eles não foram lá nenhuma vez. Eles entenderam que aquilo foi naquele dia, naquele momento, para aquela hora e o melhor, para sair dali. Irmãos, tomara que a gente entenda isso, que quando o Espírito Santo desce sobre nós na igreja, não é para a gente ficar aqui, é para sair daqui, é para evangelizar, é para ganhar a escola, ganhar a faculdade, ganhar o serviço, ganhar a rua, ganhar a vida, ganhar o bairro, ganhar a cidade, é fazer diferença na história. Se o Espírito desce, nos projeta. Simples assim, porque tudo que fica fechado o tempo todo é muito perigoso, é uma coisa de absorção, e o Espírito é de transformação. Ele desceu nos discípulos, capacitou os discípulos e enviou os discípulos.
Aliás, é fácil a gente esquecer disso pelas leituras distantes de história, mas é bom lembrar que quando o Espírito desceu, pegou um grupo de judeus simples e comuns. Não tinha nenhum gênio extraordinário ali, e esses caras mudaram o mundo. Você vai ver um apóstolo Pedro, que era pescador da Galileia, a parte pobre do império, que vai terminar a vida nas redondezas de Roma. E não era fácil como hoje, não, irmãos. Era gente simples. Mas quando o Espírito desce, todo pequeno fica grande. Quando o Espírito desce, quem não fala, aprende a falar. Quando o Espírito desce, quando você canta, pode até ser desafinado, mas Deus faz tocar, vibrar as cordas da alma. Quando o Espírito desce, a obra é dele. E se a obra é dele, a gente sai de cena, porque a ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, só a ele, porque ele é o centro de tudo. Depois ele vai falar isso sobre a natureza das línguas, e é muito interessante, porque fala da fonte. As línguas do Pentecostes eram sobrenaturais, elas foram caracterizadas como outras línguas. E essa ideia de outras línguas é a identificação do que é sobrenatural. Eu não posso chegar aqui e dizer para você que o Espírito não conhece uma outra linguagem. Ele é Deus dos mistérios, multicoloridos, multiprofissionais. Eu vou lá falar o quê? Tanta coisa que o Espírito possa dizer. Agora, é importante lembrar que para que eu seja edificado, isso tem que fazer sentido para mim. Qual é o sentido de eu falar um monte de coisa que nem eu entendo? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que quando você fala em língua, que haja discernimento. E discernimento, aí que está o erro. Muita gente acha que discernimento é tipo tecla SAP, é tradução simultânea, né? O povo acha que discernimento é tradução simultânea. O cara fala em língua aqui, o outro vem em português do lado. Isso é tradução, não é discernimento. Discernimento não significa necessariamente que eu vou entender a frase do jeito que ela está sendo dita. Significa que eu vou saber se ela vem do céu ou não. Se eu vou saber, como é que eu vou saber disso? Pelos movimentos dela, ou seja, o que ela vai fazer na igreja, se ela vai causar confusão, se ela vai edificar, se ela vai transformar vidas, se vai haver conversão de almas. Um dos maiores movimentos do Espírito Santo na igreja é quando há conversão de almas, porque ninguém pode chegar a dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É por isso que ninguém faz o Espírito Santo descer na igreja. É uma mania de pentecostal de achar que faz o Espírito descer. Ninguém faz, ele é livre. O máximo que a gente faz é arrumar o altar. Se ele quiser, ele vem, senão não vem. É assim ou não é? É simples assim. Agora, como é tremendo quando a gente mantém tudo pronto, o altar ajeitado, porque a gente não sabe a hora que ele vem, quando suar o vento, ele está perto. O que a gente tem que fazer é manter o coração e a vida no altar, porque quando o Espírito de Deus trabalha em nós, de modo tremendo, profundo, a gente deixa marcas na história, marcas na vida de qualquer um que passar por nós. Outra coisa interessante, ele fala sobre o que ele chama, é um termo que ele usa aí, a glossolalia, que é um termo grego, o falar em línguas. É só para explicar uma coisa básica, está aí, fácil de você entender. Aliás, ele até coloca aí, é importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecostes são as mesmas que aparecem nas listas dos dons espirituais, lá de 1 Coríntios 12 e 14. Ambas são de origem divina e sobrenatural, mas diferente apenas enquanto a função. O que me chama a atenção é que nesse texto, do capítulo 2 de Atos, o que eles falaram eram linguagens comuns, idiomas. Está lá no texto. As pessoas que estavam ali, vindas de outras direções, até porque Pentecostes era uma festa que acontecia em Jerusalém, eles estavam ali ouvindo na sua própria língua. E o interessante, eles não estavam ouvindo qualquer outra coisa. A Bíblia deixa bem claro o que eles ouviam. Diz que eles ouviam na sua própria língua falar das grandezas de Deus. Já teve casos assim na história. Você pegar os livros de Emílio Conde, por exemplo, que conta os começos da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, você vai ver muita história disso. Eu mesmo conheci uma pessoa que viveu isso na minha época do seminário, lá em Pindamonhangaba. Tinha um rapaz lá que tinha escolaridade muito baixa e mesmo assim conseguiu fazer o seminário, e o coração dele, a vocação dele era ser missionário no Japão. E o pessoal até brincava, tirava um sarro dele, porque dizia, você não sabe nem falar o português, vai falar japonês. E lá em Pindamonhangaba tem uma feira que só tem japoneses. E um dia ele foi orar na capela do seminário e pediu ao Espírito Santo, o Senhor é o Deus das línguas, me ensina a falar. E teve uma quarta-feira que ele estava na feira e os professores estavam ali comprando alguma coisa e voltaram extasiados para o seminário, contando na capela do seminário, que encontraram ele sentado, falando fluentemente japonês com os japoneses da feira. Até hoje, ele é missionário no Japão. O verdadeiro Espírito Santo trabalha para Deus, porque Ele é Deus. Ou seja, não é só o que eu chego aqui
e fica em pé aqui falando um monte de língua estranha, até porque dentro do estranho às vezes cabe o esquisito. Tem muita gente que vem aqui e fala um monte de língua estranha, mas quando ele vai para casa ele continua falando mal de todo mundo, continua comprando e não pagando, continua comprando carteira de motorista, ele sai falando em língua estranha no carro e furando o farol vermelho. Não é estranho que esse espírito não trabalhe no caráter dele? Eu não estou falando que não existam línguas estranhas, pode até existir, até porque, mais uma vez, eu vou te falar, Deus é o dono dos mistérios, Ele é Senhor de tudo que existe, mas não está no nosso poder avaliar a ação do Espírito Santo pelo que a pessoa fala, mas pelas atitudes dela mostradas no caráter de Cristo, fruto do Espírito. Isso é fundamental. Você já percebeu que às vezes quando tem uma pessoa de Deus, de verdade, ungida pelo Espírito, e ela está ali no canto dela, de repente ela fala em línguas e até você sente a mesma vibração, a mesma glória, a mesma graça, a mesma unção? É porque é o mesmo Espírito trabalhando em todos. Onde há o Espírito de Deus, ali há unidade, ali é graça, e não é provocada pela nossa mentalidade, mas pela graça de Deus em nós. É tão importante a gente lembrar disso. Outra coisa que é importante lembrar é que ele vai trabalhar na continuação, que nós acreditamos que o Espírito continua trabalhando conosco nesse nível, porque existem outras teologias que acreditam que não existe mais isso, mas isso é apenas modo de interpretar. Não precisa a gente sair daí querendo brigar com todo mundo para que todo mundo pense igual a gente. Se a gente sai brigando com todo mundo para que todo mundo pense igual a gente, o Espírito não está em nós, até porque ele mesmo trabalha em diferentes modos, não é assim? Então é importante entender isso. Outra coisa que ele colocou muito importante no ponto 3 aí, significado e propósito. Primeira coisa, que o batismo no Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Tratam-se de bênçãos diferentes. Todo crente em Jesus já tem o Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito promove o novo nascimento, que é um ato direto do Espírito. O pecador recebe o Espírito no exato momento em que aceita de verdade Jesus. Os discípulos de Jesus já tinham seu nome escrito no céu e igualmente tinham o Espírito Santo mesmo antes do Pentecoste. Ou seja, não significa que se eu não for, entre aspas, como muita gente coloca, batizado no Espírito Santo, eu não sou salvo. Muito pelo contrário. Até porque o Espírito, mais uma vez, eu vou falar de novo aqui, é preciso lembrar que o Espírito trabalha em cada um de modo diferente. Não há um Espírito que trabalhe dentro de uma lógica, de uma regra, até porque se ele respeitasse as minhas lógicas e as minhas regras, eu seria o Espírito e não ele. Ele é o Espírito, então ele é pleno e ele é livre e trabalha em todos. Amém, irmãos? É muito importante entender isso. Se você está na igreja aqui, olha para mim, você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso já foi um trabalho do Espírito. É Ele quem coloca a gente. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e morto não escolhe, não faz nada. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito já trabalhou na sua vida e você veio até aqui. O que você precisa procurar agora é essa graça do Espírito Santo para fortalecer a sua mente, a sua linguagem e a sua memória, porque quando o Espírito desce, te faz uma outra pessoa. Muito mais poderosa, dinâmica e eficaz. É por isso que a palavra é dínamo no original, aquilo que movimenta o carro, a força do motor. Quando o Espírito faz, ele faz umas coisas tremendas. Quer ver uma coisa? O Espírito também, uma das palavras usadas no grego para a ação do Espírito Santo é energêmata, de onde vem energia. É aquele Espírito capaz de nos potencializar, de transformar alguém tão tímido em alguém capaz de dar uma mensagem profunda, capaz de transformar uma vida. É o Espírito quem potencializa isso em nós. Ele apenas trabalha, energizar, potencializar aquilo que o Espírito já fez em nós, quando nos trouxe para a glória e para a salvação. Outra coisa importante, ele colocou aí no ponto 3, o tópico 2, a definição e propósito. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. Seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo. É um revestimento de poder para viver a vida renegada, um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã do crente e que o ajuda quando a mente do crente não consegue fazê-lo. Olha que coisa interessante, é uma capacitação do Espírito para levar o Evangelho ao mundo. Melhor de tudo, queria muito frisar isso aqui para você, olha para mim. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz, é nos levar a uma vida vitoriosa. E como eu queria que a igreja brasileira entendesse isso, que vitória não é a capacidade que a gente tem de sair ganhando tudo que a gente quer, é a capacidade pelo Espírito Santo de tê-lo em nós. Quer uma vida vitoriosa? Mergulhe no Espírito Santo. Você quer uma vida vitoriosa? Permita, deixe que o Espírito Santo em você produza o fruto do Espírito. Isso é vida vitoriosa. Quer a maior prosperidade de todos os tempos? Tenha o fruto do Espírito.
Quer milagre todo dia? Viva o fruto do Espírito. Você quer ser cheio da graça? Poder do Espírito. E isso vem pelo Espírito Santo. Sem Ele, ninguém faz nada. É que a gente confunde a ação do Espírito Santo com movimentos físicos, visíveis. Por exemplo, tem muita gente que acha realmente que para dar uma aula sobre a manifestação do Espírito Santo, necessariamente eu sou obrigado no final as cadeiras estarem voando. Só que eu estou falando sobre ele. Se ele vem ou não, aí é problema dele, é ou não é? Eu não posso dominar, controlar, nem mandar o Espírito. E eu jamais, como homem que sou, posso chegar aqui e dizer assim, a parte, segura aí, daqui a 5 minutos o Espírito vai descer. Está sentindo aí, varão? Arrepiou? Olha o vento, segura, tal. Isso é manipulação de multidão fácil. E é fácil fazer. Se eu quisesse fazer um movimento aqui, eu faria. É fácil fazer. Principalmente quem tem um pouco de poder de oratória conjugado à psicologia, consegue fazer. Eu posso fazer você chorar. Eu posso inventar um revelamento para você com base nas cores da sua roupa, porque ela demonstra estado de espírito. Eu posso criar um movimento aqui hoje. Eu posso te induzir pelo efeito placebo a te fazer acreditar que você foi curado aqui hoje. Eu posso fazer tudo isso. Só não posso dizer que isso foi feito pelo Espírito de Deus. Porque pelo Espírito de Deus, eu apenas posso abrir a palavra e pregar. Porque o que Ele faz depois na sua vida, eu não tenho como fazer. Ele muda a história da sua vida. Ele transforma as suas perspectivas. Ele cura a sua alma e Ele te põe no céu. Isso ninguém pode fazer. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito pleno de Deus, perfeito de Deus. Só Ele faz isso. Para fechar, ele fala, pena que é tão rápido, mas ele fala só um tópicozinho sobre os dons espirituais, mas é tão importante entender isso, que os dons são para a manifestação mais plena da edificação na igreja. São manifestações do poder de Deus que nos capacitam a continuar a missão de Cristo no mundo e as demonstrações desse poder na vida da igreja. A igreja não se sustenta sozinha, por isso o Senhor enviou o Espírito Santo. É muito importante a gente entender isso aqui, ó. O Espírito deu dons à igreja. Interessante que a palavra que Paulo usa não é nem dar, é conceder. É uma concessão, é tipo um empréstimo. Não é que é dado para mim, é uma ferramenta para eu usar. Interessante isso, não é nem para eu usar, para eu ser usado por ela através do Espírito Santo. É tão importante a gente entender isso. Fora que existem pelo menos 3 listas de dons no Novo Testamento, e mais ou menos em torno aí de 20 a 20 e poucos dons listados no Novo Testamento. Muito importante entender isso. Tem gente que acha realmente que existe só 9, porque ele vai lá em 1 Coríntios, conta ali e acha que é 9. E ele esquece que quando Paulo fala de curar, já põe no plural. Dons de curar. Só ali tem mais de 9. Eu me lembro de uma irmã que uma vez chegou para um pastor e falou, pastor, eu tenho os 9 dons. O pastor falou para ela, é mesmo, irmã? E o 10º? A irmã não tem o 10º? Ela falou, qual que é o 10º? O da mentira? Quanta gente acha realmente que quando tem dons ou tem uma manifestação de Deus, precisa aparecer? Você já viu gente que ele faz questão de dar os testemunhos das coisas que Deus está fazendo? O tempo todo, mas não para levantar a fé de ninguém, nem para abençoar a igreja, para que você saiba lá no fundo que ele é usado. É o nosso desejo nunca curado de idolatria. É por isso que Deus não usa mais tanta gente nas igrejas para curar. Não é porque Deus mudou, o Espírito mudou, não. É porque as pessoas mudaram. Hoje tem gente que se ele botar a mão na cabeça de alguém doente, a pessoa ficar curada, acabou. Ele não trabalha mais, ele passa a vida inteira viajando para tudo quanto é lugar contando, porque eu botei a mão na cabeça do indivíduo e eu vi quando a sombra saiu pela parede. O crente é místico e tem um dom assim meio de Hollywood, Steven Spielberg da fé. Quanta coisa, irmãos. Olha, eu viajo o Brasil inteiro, ministro dentro e fora do Brasil o tempo todo, vocês sabem disso. Quanta coisa tremenda já aconteceu. Aí tem amigo meu que diz, rapaz, você nunca dá um testemunho daquele negócio que aconteceu? Eu falei, para quê? Não fui eu que fiz. Se alguém pergunta, explica, como é que eu vou explicar? Eu não fiz. Foi Deus quem fez. É Deus quem cura. É o Espírito Santo quem sara. É Ele quem restaura. É Ele quem ressuscita. É Ele quem faz. Se é Ele quem faz, a Ele glória. Toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo louvor, soberania, é tudo dele, só para Ele. Ele é o Senhor, a Ele o culto, a Ele a glória, tudo
tudo aqui é por causa dele. Você está vivo por causa dele, está de pé por causa dele, respira por causa dele, é crente por causa dele. Se não fosse por ele, você não estaria vivo. Você só está de pé mais um dia por causa do Espírito Santo de Deus. Então só ele é digno de receber honra, adoração, exaltação e louvor. Todo o nosso silêncio em respeito a ele. É importante lembrar disso. Ele colocou aí que os dons nos são dados aos crentes individualmente. A manifestação dos dons ocorre por meio das 3 pessoas da Trindade. E olha que tremendo, ó. Pelo mesmo Espírito, na diversidade de dons, pelo mesmo Senhor, na diversidade de ministérios, e pelo mesmo Deus Pai, na diversidade das operações. Mas a fonte dos dons é a mesma, o Espírito. Sabe o que é mais interessante? Se você olhar lá em 1 Coríntios, Paulo fez uma coisa que eu acho fantástica. Ele começa a falar dos dons, 1 Coríntios 12. E ele continua no 14, porque o 13 ele fez questão de falar do amor no meio. Porque se eu for cheio de dons, mas não tiver amor, eu viro um problema. É o amor que legitima o uso dos dons. Ou seja, quando você for orar para Deus curar alguém, faça isso porque ama. Quando for expulsar um demônio, faça isso porque ama. Sabe como é que se expulsa demônio? É por amor, pela pessoa. Quando você ama a pessoa que você está vendo o inferno fazer o que quer na vida dela, você não gasta tempo entrevistando o demônio, fazendo talk show celestial, nada disso. Você quer que esse inferno saia logo para a pessoa ficar livre, de pé e feliz. O amor é a base dos dons. Quando é por amor, a gente prega as verdades mais duras e a igreja sai machucada, porém feliz. Quando é por amor, a gente ministra para a glória de Deus. E mesmo assim, a gente fica de pé, mesmo que ninguém ouça, que não haja resultados visíveis. Mas a graça de Deus, no amor, legitima o nosso uso do dom. Se você começar a usar, entre aspas, usar os dons sem o amor, com o passar do tempo, você vira o próprio ídolo dessa adoração falsa. E isso é extremamente nocivo, porque todo aquele que se levanta contra um ídolo, como um ídolo, na casa de Deus se levanta contra Deus. E até hoje, ninguém que se levantou contra Deus permaneceu. Então nunca se levante contra a palavra de Deus. Aliás, está bem claro na Bíblia que nós precisamos julgar os dons e as profecias e tudo mais. Por quê? Porque não é Deus exatamente falando. Se é Deus exatamente falando, não precisa julgar, porque Ele é Deus. Mas é alguém falando em nome de Deus. E aí que mora o perigo, porque quando alguém fala em nome de Deus, pode alterar ou diminuir a mensagem. Então precisa do crivo da igreja. Ou seja, é tremendo quando a gente tem uma igreja de discernimento, que sabe observar se o que está acontecendo aqui é para a glória de Deus, movido pelo Espírito Santo, no que acontece depois. Por isso que todas as igrejas que têm um púlpito forte, são igrejas voltadas para a palavra. A palavra fortalece o púlpito. Por si só, a palavra espanta os pilantras de púlpito, por si só. Eu cheguei ontem de uma igreja lá em João Pessoa, na igreja batista, e o pastor é um apaixonado pela palavra, E eu fiquei encantado com a igreja exatamente por isso, a paixão pela palavra. Pra vocês terem uma ideia, eu ministrei na sexta-feira à noite, eu e mais é uma escola só de palavra. O pastor já avisou, gente, é só palavra, vai ter um hino no meio, o resto é palavra. Então eu cheguei, eu falei 1 hora, das 8h30 até que todo mundo chegou, das 8h30 às 9h30, e depois o outro pastor falou 2 horas, e ninguém saiu do lugar, comendo palavra. E quando terminou, eu escutei uma irmã falar, já? 11h30 da noite, já? No outro dia o pastor falou, às 9 horas da manhã, eu pensei, começou às 10h30, 9 horas em ponto, lotada a igreja, sábado de manhã. Aí eu falei uma mensagem, 1 hora, aí teve mais um louvor, 15 minutos, mais outra mensagem, 1h30 do outro pastor. Aí foram almoçar, e quem é que queria almoçar? Ninguém, de pé, abraçados, chorando, nenhuma manipulação, só palavra, e o povo chorando, uma coisa linda de ver, comovente. Eu voltei impactado, só pelo o gosto da palavra. O pastor falou, está na hora do almoço. Poucas pessoas se movimentaram, a maioria ainda lá dentro. Depois é que foram sair para almoçar, para voltar 2h30 e continuar a palavra. Sabe qual é que hora que terminou ontem? 11 horas da noite, o dia inteiro de palavra. Nada é mais forte do que isso, nada é mais tremendo do que isso, nada é mais revolucionário do que isso, nada é mais transformador do que isso, nada cura mais uma igreja do que palavra, irmãos. Sem palavra a gente se perde. Meu povo peca por aquele falso conhecimento. Olha como é que termina aí, ó. O apóstolo Paulo enfatiza a origem dos dons, dizendo assim, o Espírito Santo
pois é quem reconhece, porque Ele quem opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um, e olha a frase de 1 Coríntios 12, 11, a cada um como quer. Eu acho lindo essa definição aqui, ó. É o Espírito Santo quem dá os seus dons a cada um como Ele quer. Isso significa que se o Espírito Santo está trabalhando na igreja e dando dons a todos nós, é porque Ele nos ama de um modo extraordinário, a ponto de saber que a vida é cruel, mas Ele fortalece as nossas mãos e ajuda-nos para enfrentar as batalhas diárias da vida. Amém? Fica de pé, por favor. Eu amo essa capacidade do Espírito de se envolver em nós. Eu fico pensando, não é à toa que Ele é chamado de Espírito Santo. Santidade é a identificação plena do seu caráter. O Espírito é santo. E nós somos tão frágeis, tão sujos como humanos. E mesmo assim Ele vem e anda conosco. Hoje à noite a gente vai cear. Isso aí só é produzido pelo Espírito Santo. Você já percebeu que geralmente as nossas mesas, elas são feitas para separar? Você não leva qualquer um para almoçar na sua casa, leva? Quando a gente leva alguém para almoçar ou jantar na nossa casa, já é por si só um ato de deferência. Esse cara vai comer comigo porque eu ofereço a mesa. A mesa do Espírito Santo é para todo mundo, irmão. Qualquer um que passou pelo batismo pode vir. Não é uma mesa que separa, é uma mesa que chama para perto. Olha, passou mais um mês e você está de pé na casa de Deus. Isso é obra do Espírito Santo. Você foi invadido por tanta coisa nesse mês. Você já parou para pensar o quanto de informação e de estímulo visual, só pela internet, você foi alvo nesse mês todo? E a sua fé permaneceu? É fruto do Espírito Santo. Quanta luta você enfrentou na sua vida essa semana, esse mês? Vamos ficar no mês. Quanta luta você enfrentou esse mês na sua vida? E você está de pé? É obra do Espírito Santo. Quanta heresia, coisa passou pela sua mente através de televisão, de internet, de livro errado, de coisa que vem na mente da gente. E você está aqui hoje sentado de manhã, ouvindo uma palavra, vai vir à noite para cear. É obra do Espírito Santo, irmão. Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. Uma das palavras usadas no Espírito Santo é paráclito, aquele que é o advogado, que está perto, na hora que o bicho pega, na hora da causa ruim, Ele está perto da gente. A palavra usada na teologia para estudar o Espírito Santo é pneumatologia. Pneuma é de onde vem no grego ar. O pneu do seu carro, a câmara, é cheio de ar. O pneumatologia, o vento do Espírito, aquele ar de Deus que sopra sobre nós e nos mantém vivos mais uma vez. Irmãos, nós somos o que somos porque Ele é quem é. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação. Eu queria fazer uma oração diferente essa manhã. Eu queria que essa manhã você apenas agradecesse. É possível não pedir nada, só agradecer? É possível? Eu queria que você só agradecesse ao Espírito Santo. Foco nele, a terceira pessoa da Trindade. Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado pela minha igreja, obrigado pela oportunidade de estar vivo, obrigado por respirar, obrigado pela tua graça descer soberanamente sobre cada coração. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor na tua santidade ainda se envolve comigo, que sou frágil, pequeno, dependente, carente de Ti. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Não há palavras senão palavras de gratidão a Ti, porque Tu és o Santo, e fora da Tua santidade ninguém se move, ninguém vive. Fora da Tua santidade não há vida, não há base para ser. Espírito Santo, Espírito Santo, que se movimenta tremendamente entre nós, que nos abraça e sara a nossa alma, restaura as nossas feridas, coloca-nos de pé, nos ajuda nas batalhas da vida. Nós cantamos para Ti, nós ministramos por causa de Ti, e toda a força do nosso coração e alma vem de Ti. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te agradecemos essa manhã. Receba a gratidão da Tua igreja essa manhã, Senhor.
Homens e mulheres aqui de corações gratos e abertos, apenas te adorando, te adorando, e agradecendo o teu nome, e agradecendo a tua manifestação, e agradecendo o teu poder, e agradecendo por o Senhor ainda olhar para nós, ainda se dignar a descer aqui e ficar conosco, e envolver-nos na tua vida e proteger-nos do mal. Espírito Santo, que adorna a noiva, que celebra. Espírito de Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia estar de pé aqui e poder mais uma vez abrir a tua palavra e, apesar de mim, ainda a tua palavra fluir e tocar corações aqui essa manhã. Tu és o Espírito da vida, Tu és o Espírito da restauração, do conhecimento, do poder. Tu és o que trabalha em nós o fruto do Espírito, de modo que o mundo olhe para o nosso caráter e veja a transformação poderosa que Tu fazes. Espírito Santo, és bem-vindo aqui, Pai, porque essa casa é Tua, esse povo é Teu, essa igreja é Tua. Nós somos teus e nós só estamos aqui essa manhã porque o Senhor está aqui, senão não faria sentido estarmos nesta casa sem a tua presença. Ó Espírito Santo, obrigado por estares aqui presente entre nós e sentirmos o teu abraço, a tua graça, a tua soberania. Obrigado por estar aqui, Espírito de Deus, e nós não estamos sozinhos. Receba a adoração da tua igreja, Espírito de Deus. Receba a adoração da noiva. Receba a adoração deste povo que celebra o teu nome sem ira, sem mácula, sem contenda, com mãos santas, com vida santa, com coração em chamas no altar da tua santidade, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Amém. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino. Além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.